meus amores! Hoje é o segundo dia do canal e a gente vem abordar uma temática de extrema relevância nas nossas vidas, que é deixar ir. Muitas vezes nós temos que deixar ir conexões com pessoas, situações das nossas vidas que impedem que o propósito de Deus se cumpra. E hoje, para esse bate-papo, eu convidei a Deise de Souza, que é uma mulher que eu considero um exemplo de resiliência. E vocês vão entender no decorrer do nosso bate-papo o porquê. A Deise de Souza, ela é economista, esposa do Geazi de Souza, mãe da Letícia in memoriam, mãe do Heitor e da Estela. Deise, é um prazer e uma honra te receber aqui. Eu me sinto muito honrada mesmo pela sua prontidão de ter vindo aqui e dado credibilidade ao meu trabalho, e é um grande prazer. Eu tenho certeza que vidas vão ser edificadas através de você e que pessoas serão libertas hoje de cativeiros emocionais, cativeiros espirituais, como eu tenho pedido para o Senhor que seja. Amém. E é um prazer você estar aqui. É um prazer. Com certeza. Uma bênção de Deus estar perto de você. Que coisa boa. Momento, né? A Deise tem uma história incrível de superação que só pôde acontecer quando ela aprendeu e entendeu que ela precisava deixar ir. Deise, eu queria que você, nesse momento, compartilhasse com a gente, desde que da sua decisão de se casar até o nascimento da sua primeira filha, que foi a Letícia. Eu sempre desejei muito ter família, a minha família, né? Me casar, ter filhos, e tive muito medo de não conseguir ser mãe, né? Porque eu tinha ovário policístico e soube que seria, às vezes poderia ser difícil, tem casos que até é impossível. Mas estava pronta para Deus fizesse a vontade dele. Para ter a sua família. No meu coração, eu queria que Deus ia me dar filhos. Eu até brincava, vou ter 3, porque imaginava que eu ia ter que fazer tratamentos, né? E às vezes quem faz tratamentos tem até mais de um. Então eu sempre falei que ia ter 3 filhos. E eu me casei, né? Deixa eu só pontuar uma coisa. Você tá falando aqui para nós, né? Para as mulheres, para as pessoas que estão assistindo, que você queria ter uma família. Isso, exatamente. Eu queria ter uma família. Certo, mas esse ter uma família te levou a observar a pessoa que você estava casando? Ou o desejo de ter uma família era maior do que o de observar? Ah, sim. Acho que o desejo de ter uma família foi muito forte. Eu fui criada, os meus pais separaram quando eu tinha 5 anos e minha mãe tinha que trabalhar muito, né, para suprir, né, as nossas necessidades, e eu me sentia muito sozinha. Então, desde pequena, me lembro que eu tinha um desejo muito profundo de viver em família. Fazer um resgate. Isso. Ter uma família, ter uma casa barulhenta, né? Alegre, e nunca me senti sozinha. E aí então, você se casou? Eu me tornei assim, eu decidi me casar. Conheceu seu esposo aonde? Eu conheci ele através da família. Tem um primo que é casado com a prima dele, e a gente se conheceu no aniversário do meu primo. E eu lembro que, assim, eu não era uma moça que namorava sem um propósito. Então eu tinha decidido, eu tinha feito um compromisso com Deus, que só ia namorar aquele que fosse casar comigo. Então eu fiquei muito focada nisso. Durante um tempo eu foquei no trabalho, nos estudos, mas eu tinha aquela expectativa, né, de que um dia o Senhor me daria um marido, né, e através dele uma família numerosa. Logo você quis ser mãe? Logo. Eu já casei já querendo ser mãe. E quanto tempo depois? Quase 4 anos depois
que eu consegui. E como é que foi, né? Toda a situação? Foi bem difícil, assim, acho que eu estava passando por alguns problemas já emocionais e provenientes do relacionamento, dificuldade, e eu acreditei que se eu tivesse um filho, sabe, o filho ia brilhantar, porque eu não sentia assim meu casamento um casamento verdadeiro. Parece que precisava de alguma coisa que desse mais validação para aquele relacionamento, e eu achei que o filho seria isso, sabe? A gente ia deixar de ser um casal e a gente ia se tornar família, né? Quando mais estruturada. Filho, mais estruturada, ia ser diferente, né? E aí por isso eu fiquei muito ansiosa. Eu fiquei 1 ano sem ciclo menstrual. E por causa da síndrome, né, do ovário policístico. E durante esse período eu fiz várias vezes teste de gravidez, porque eu tinha sintomas de gravidez. Eu desejava tanto que eu tinha sintomas. Aí eu fazia exames e dava negativo, era muito frustrante. Aí procurei um especialista, né? Falei, já vou logo pro especialista, né, o pioneiro de fertilização aqui em Goiás, então vamos lá. E ele me acompanhou durante um bom tempo e descobriu que minha ovulação era 0. Ele quis chamar, né, meu marido, e descobriu que ele era pouco fértil. Ele falou, olha, naturalmente vocês não vão conseguir, né? Então, assim, vocês vão para casa, pensem, o dia que vocês estiverem prontos, assim, emocionalmente, porque envolve hormônios, né? É desgastante o processo e também é muito caro. Eu chorei muito no caminho, porque eu não estava esperando por isso, né? Era não frustração desse jeito. de um sonho. Eu imaginei que seria difícil, né, que seria mais demorado, mas eu não imaginei, assim, ouvir, por exemplo, eu pensava que o problema era só meu. Aí quando eu descobri que ele também era pouco fértil, então aumentou um pouco mais a dificuldade, né? Então eu sofri muito. E aquela fé que eu tinha deu uma abalada muito grande. Mas eu lembro de que eu chorei muito aquele dia. Eu falei, Senhor, se eu não for uma boa mãe, então eu aceito. Mas eu quero chorar, hoje eu quero chorar. Eu chorei tudo e falei, não vou chorar mais por causa disso. E aí, naquele mesmo ano, eu estava numa reunião política, né? Muita gente, estava todo mundo comemorando uma vitória na política. E chegou uma pessoa que eu nunca tinha conhecido e falou, nunca vou me esquecer, né? Porque foi muito marcante. E quando Deus fala comigo, eu costumo relembrar todos os dias. É como se fosse um alimento, assim. É um alimento. Na Bíblia fala que pra gente trazer à mente aquilo que nos traz esperança. Até para me entender o que Deus quis dizer, assim, é uma coisa que eu fico mastigando, né? Então, ele falou assim, que Deus ia me dar a bênção que eu tanto desejava. E eu pensei na hora, né, o que era. E que através dessa bênção ele ia mostrar para muitos quem eu era para ele. Porque tinha muita gente que estava me julgando, que não me conhecia, mas através dessa bênção ele ia revelar muitos quem eu era para ele. E que ia acontecer ainda naquele ano, foi em setembro isso. Aí falou bem firme, aí guarde bem, será ainda esse ano. Aí quando foi no outro ano, em janeiro, né, dia 19 de janeiro, eu tive alguns sintomas, né, de gravidez. Mas eu fiquei com receio, né? De fazer o teste. De fazer o teste. Meu marido faz. E eu falei, não, eu não vou fazer, eu já fiz muitos. E todos deram negativa, muito triste. E ele insistiu e eu fiz, né? E quando deu positivo, eu não acreditei. Eu achei assim que deu uma quantidade, né? Quer dizer, foi muito rápido o resultado. E eu não acreditava, que eu pensei, não pode ser, eu não acreditei. Aí quando foi no outro dia eu fiz um exame de sangue e deu uma quantidade grande de beta, né? Aí lá embaixo no rodapé tava assim, quando dá uma quantidade grande pode ser confundido com outro diagnóstico, né? Então eu falei, tá vendo? Pode ser que não seja uma gravidez, eu não queria. Não é porque eu não queria, eu tava rejeitando, é porque eu queria muito, Sim. né? Que eu tinha medo de acreditar.
E aí, quando eu fui na minha ginecologista, ela me falou, só vou te falar parabéns quando eu ver o embrião. Aí eu falei, tá vendo? Os médicos não acreditavam. E aí, a hora que eu... E quem pode impedir o agir de Deus? Fiz a ultrassom, né? Aí a prova, né, do coraçãozinho batendo, aí foi quando eu realmente acreditei. E foi um momento maravilhoso. Foi muito emocionante, assim, parecia um sonho muito maravilhoso. E eu já tava de 2 meses e quase 3 meses de gravidez, né? Tava com a gravidez avançada, até por isso que saiu uma quantidade boa, né, de beta. Aí quando foi na ultrassom morfológica, o médico tava feliz, até descobriu o sexo, né? Falou que era uma menininha. Tava feliz, até tirava as fotinhas da ultrassom e entregando pra gente, feliz. De repente ele fechou o semblante. Fechou e olhou caladinho, aí ele falou, você pode voltar aqui? Era uma sexta-feira, ele falou, você pode voltar na terça que vem? Eu quero Quanto tempo de gestação? 5º mês de gravidez. Ele falou, eu quero refazer o exame, a ultrassom. Eu tô com um pouco de dificuldade de ver o coraçãozinho, então pra mim terminar o exame eu preciso que você volta na terça. E no domingo era dia das mães até. E eu falei, tem alguma coisa errada. E meu marido falou, não, você tá impressionado. Eu falei, não. Ele mudou o semblante, o comportamento estava diferente. E quando eu cheguei lá na terça-feira, ele tinha outro médico junto e os dois me olharam com muita pena. Eu senti isso. Eles fazendo o exame e falando termos médicos. E aí eu perguntei o que era e eles falaram, olha, infelizmente, a sua filha tem uma malformação gravíssima e rara. Eu nem vou detalhar muito, eu vou te encaminhar para uma cardiopediatra e ela vai te explicar melhor. É bom que você vá o mais rápido possível, porque sua gravidez é de risco, né, e é muito sério, muito grave. E aí, parecia de novo que eu não estava acreditando, porque... Aquela promessa veio ao mesmo tempo. Não dá para entender, não encaixava, né, com aquilo, as minhas expectativas, né. Aí naquela mesma semana eu fui na cardiopediatra e ela desenhou, não só explicou como ela desenhou para me explicar melhor. E era muito sério o que ela falou, e ela falou, olha, dificilmente essa gravidez, né, vai avançar, tem muitos agravantes. Mas se avançar, dificilmente essa criança pode nascer com vida, ou se nascer com vida pode ter muita dificuldade, pode viver muito pouco tempo. Aqui em Goiás não tem estrutura para essa cirurgia que ela vai precisar. Então procure um grande centro como São Paulo, posso até te indicar alguns médicos. E tem que ver se seu plano atende tudo. E aí eu saí de lá arrasada. Acho que eu nunca vou saber, assim, descrever, né? Ah, o que você sentiu. O que eu senti. Mas aí, saindo de lá, se eu não me engano, foi uns 2, 3 dias depois, tinha um evento na igreja, né, que a gente frequentava. E é um evento muito esperado. Quem estava cantando era a Eichla, né? E a Eichla estava cantando e todo mundo estava gostando muito. E eu não estava conseguindo sentir alegria naquele louvor, eu estava sentindo dor no meu corpo, né, acho que pelas emoções. E eu lembro que eu sentei, né, tava todo mundo em pé louvando e eu sentei e falei, ô Senhor, me perdoa, era para mim estar te louvando, te buscando, né. E olha eu aqui, sentada, tô sem forças para te buscar, sem alegria. E aí nessa mesma hora uma mulher chegou perto de mim e ela pôs a mão aqui, ela chegou aqui e tampou meu ouvido, né, para falar comigo. E eu pensei, deve ser uma amiga, né? Aquele pensamento rápido que eu olhei para ela. Eu nunca tinha visto, mas eu lembro do semblante dela, um semblante muito aberto, assim, tava com o cabelo preso. E aí ela falou, né? Ela falou que Deus ia fazer um milagre muito grande na minha família, que todo mundo ia ver que foi Ele e que o testemunho ia alcançar muitas vidas, que do jeito que Deus ia fazer, todo mundo ia ver que foi Ele. E o nome dele ia ser glorificado e esse testemunho ia alcançar muitas vidas. Eu só precisava ouvir isso, assim. Eu precisava de uma palavra para, né? Eu preciso de palavra para isso aquietou seu coração? Aquietou.
aquietou, eu chorei de alegria, eu criei que ia acontecer um milagre. Criei e repeti essas palavras todos os dias pra mim. Todos os dias, quando vinha uma notícia ruim, que vinha um diagnóstico pior, porque toda vez que examinou todos os exames, descobriu coisa pior. Não teve uma vez que a gente fez um exame que permaneceu. Toda vez descobria coisas piores, né? Eram várias, sim. E os médicos acreditavam que quando ela nascesse, ela não ia sobreviver. Não ia sobreviver às vezes ao parto ou pós-parto. Ia nascer muito roxinha, eles me preparavam para ter uma imagem de um bebê roxinho, né? Em sofrimento, às vezes. E aí eu procurei institutos famosos aí no Brasil, HCOR, INCOR, Dante Pazanese. Procurei vários profissionais e foi muito ruim o que eu ouvi, né? O prognóstico era muito terrível e eu encontrei um médico que falou, olha, é um desafio muito grande para a medicina, mas eu estou disposto. Eu gosto de desafios. Pode vir. Você vem com um mês antes do parto, da previsão, né, do parto. E fica aqui para não saber quando volta também. Porque eu não sei como é que vai ser. E eu fui, né, para lá, faltando um mês. E alguns dias depois eu entrei em trabalho de parto, ela nasceu antes, né, do tempo. Parto normal? Não podia ser normal de jeito nenhum. E ela não iria suportar? Não ia suportar. E ela nasceu e ela demorou um pouquinho a chorar, não esqueço. E eu tava desesperada. E quando o anestesista falou, vou trazer ela pra você. Aí ele trouxe. Que eu olhei uma bebê rosinha, ela chorou, né? E ela era rosa. E ela... Eu senti um amor que eu nunca tinha experimentado igual. Porque quando a gente tá grávida, a gente já ama, mas é como se fosse assim, um amor platônico, sabe? É uma coisa, você ama que você não vê, não tem contato, né? Aí de repente tava lá aquela bebezinha. E eu lembro até hoje do cheiro dela, né? Não só isso, da temperatura do corpo, da pele, né? Da textura e do beijo, né? Que eu dei nela. Foi muito maravilhoso, muito... Não sei explicar, é muito forte. Nunca tinha experimentado nada parecido. E eu pensei, não, ela tá diferente, né? O diagnóstico era um e ela tá. E ela foi direto, tinha um centro cirúrgico já preparado, mas ela foi pra UTI fazer uns exames primeiro. E quando ela tinha 2 dias de vida, eles só examinando. O médico da equipe, né, me chamou para conversar e falou, olha, se você chegasse com ela aqui agora, nós não pegaríamos o caso. Porque nós não sabemos o que fazer, a verdade é essa. E ela não pode esperar a gente estudar o caso dela. Ela não tem tempo para esperar, né, esse estudo. Então, como a gente aceitou vocês aqui, a gente vai operar, mas a gente vai fazer só uma cirurgia paliativa, né? Ela vaza muito sangue nos pulmões e a gente vai apertar uma artéria dela para diminuir, né, esse fluxo, para ela suportar a próxima cirurgia, para a gente ter um tempo, ver se a gente consegue algum tempo para ver o que faz, né? Mas a gente descobriu que ela não tem o baço. Então, ela não produz anticorpos. Então, se ela tiver infecções, que é muito difícil uma cirurgia cardíaca sem infecção, ela morre. Então, ela tinha uma síndrome, né? Porque várias síndromes. Ela tinha várias. Não era só um problema cardíaco. E aí, ela... Foi feita a cirurgia? Foi muito pesado essa palavra, né? Uhum. E eu falei, meu Deus, agora eu não tô entendendo mais nada da promessa de Deus, né? Eu tava esperando a todo tempo, assim, que ela não ia operar, que Deus ia fazer um milagre, né? Sem ela precisar passar realmente por cirurgia. Eu queria nisso, sabe? E aí eu lembro que tinha um lugar onde eu orava e eu buscava, nem era um lugar agradável, era um paredão, uma janela do meu quarto. E eu falei, Senhor, eu não entendi. Quando eu falei, não entendi, veio as palavras.
as promessas dele. O que eu vou fazer, todo mundo vai ver que foi eu. Meu nome vai ser glorificado. Aí eu entendi. Aí eu lembro que estava todo mundo chorando e sofrendo, da família, né, quem estava lá. E eu abri a porta, assim, acho que foi... Teve a aparência de loucura, né? Mas a fé é isso, né? E eu lembro que eu falei, não, para de chorar. O milagre é o que o homem não pode fazer. Se o homem falar, não, não posso fazer, é que entra o milagre. Com certeza. Então, Deus me prometeu e Ele vai cumprir. Então, vamos agradecer já pela vitória. Deus vai fazer. Deus te enchia de graça, né? E eu falei assim, gente, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, assim, e falasse pro médico, por favor, garante a vida da minha filha, ele não podia garantir, né? Mas o Deus que criou todas as coisas me prometeu um milagre, né? Então eu criei. Você creu. Aí com 4 dias de vida ela operou. Ela operou e foram quase 10 horas, né, no centro cirúrgico. E quando eu pude fazer a visita, os médicos falaram, olha, infelizmente o sangue não está correndo nos membros inferiores, provavelmente vamos ter que voltar com ela para o centro cirúrgico. E aí quando eu vi ela daquela maneira, um serzinho daquele tamanhozinho, todos aqueles equipamentos, né, com toda aquela situação, imaginar ela voltar para o centro cirúrgico é desesperador, porque quando ela entrou para o centro cirúrgico, eu estava tão desesperada, o meu pastor falou, estava do meu lado, eu tive essa graça, né? E ele falou para mim, não olhe para o gigante. Não olhe para o gigante. Eu estava chorando. E aí, mas por ser Deus tão maravilhoso, ele estava comigo quando os médicos falaram isso, e ele orou comigo ali, com a Letícia. E meu pastor Oídes, que orou, José do Carmo. E a mão de Deus estava naquele lugar. E ele orou com ela, assim, e ele falou, a próxima visita que você vier vai ter novas notícias, boas notícias. E realmente aconteceu. Quando foi na visita seguinte, eles falaram, não, a gente já não vai... Estabilizou, o sangue tá circulando melhor, não precisou não vai precisar. Cirurgia. Agora é só recuperar. Aí ficamos com aquela expectativa toda. Quanto tempo ela ficou no hospital? Faltava acho que 2 dias para ela fazer 2 meses, quando voltamos com ela para casa. E assim, do hospital direto para Goiânia, né? Pro aeroporto e para Goiânia. Com 2 meses de vida, a gente estava com ela em casa. E você cheia de esperança. E eu cheia de esperança. E eles falaram que a gente ia ficar, às vezes, até 1 ano lá. Mas não foi rápido a recuperação dela e ela voltou e ela estava desenvolvendo normal. E foi assim, a médica quando despediu da gente falou, olha, se ela tiver uma gripe ela morre, cuida dela, procura um infectologista na hora que você chegar em Goiânia e cuida dela, porque ela não pode pegar nada. E como era essa atenção que você voltava para ela? Você deixou tudo? Aí eu trabalhava no banco, né, na época, e eu estava de licença, né, quando eu cheguei. Só que aí eu precisei de uma licença maior, só que o banco que eu trabalhava é banco particular, não acontece isso, entendeu? Aí eu conversei com o meu chefe, o que eu faço? Eu não posso perder o emprego porque o plano cobre o tratamento. E eu também não posso largar ela, né? Como que eu faço? Eu fazia curativo da cicatriz, medicação, eu mesmo tinha que diluir. Como que eu ia deixar outra pessoa fazer isso, né? Se você ficado 2 meses lá Se você aprendendo. saísse do emprego, você perderia a carência passando para um outro plano. Aí não... E ela tinha cirurgia a qualquer momento, tinha que operar. Então eu não podia perder esse plano, né? E nesse período ela desenvolveu... Ela não gripou nenhuma vez. Toda vez que eu ia em São Paulo levar ela, os médicos perguntavam, e aí, quanto tempo quantas vezes ela foi internada nesse período? Aí eu falava, não, nenhuma vez. Não tinha nada, simplesmente tomando medicação e reagindo bem. Só que aí ela operou novamente, ela já tinha quase 2 anos, faltava 3 meses para ela fazer 2 anos. Deise, só um minuto, eu quero te interromper, porque você está aqui neste momento narrando toda a sua história, mãe e filha. Você estava tendo o apoio do seu esposo, ele estava sempre presente? Olha, ele nas cirurgias, né,
pós-cirúrgico, ele estava presente. Mas assim, no dia a dia, eu me sentia muito só. Eu lembro que a terceira cirurgia foi muito horrível, pós-operatório. Na mesma A terceira cirurgia, com qual idade? Ela já estava próxima de completar 3 anos. Mas a quarta cirurgia foi na mesma internação. O pós foi muito, muito difícil também. Deise, e dentro de casa, como que eram seus cuidados com a Letícia? Porque ela não, eu imagino que ela não poderia correr como uma criança normal, que ela não poderia se emocionar tanto. Quais cuidados você tomava com ela? Então, principalmente cuidados assim, para ela não ter contato com vírus, com bactérias. Ela era muito fácil de ter alergias, né? Então ela não foi para a escola? Então ela só foi para a escola menos de 2 meses antes ela já estava quase fazendo 4. Ela estava fazendo. Não, desculpe. Tinha 4 anos quando ela foi para a escola. E porque ela pediu muito. O cardiologista pediu para esperar mais um pouco, mas a pediatra viu quanto ela estava ansiosa para estudar e falou: vamos pedir para a escola ter os cuidados, né? Tô com muita dó, né? Porque é uma criança muito frágil e também muito deseja muito, né? Conviver com outras crianças. Chegou num ponto assim que ela queria profundamente conviver com outras crianças. Ela era frágil, mas ao mesmo tempo ela tinha vida. Tinha muita vida. Ela era vontade muito forte. De viver. Às vezes eu até pensava, gente, quem que é mãe aqui? Porque ela tinha uma firmeza de espírito, a maneira com que ela falava. Como se ela tivesse vindo mais evoluída. E até as pessoas que conviviam com a gente falavam: nossa, ela é muito amadurecida, né? Até pensava, por causa do sofrimento, que o sofrimento amadurece. Ela viveu sofrendo, né, até hoje. Então é por isso que ela é muito amadurecida, né? Ela me falava coisas muito importantes, assim, sérias, né? Pra você ter uma ideia, quando ela estava com 3 anos e pouco, ela falou: eu pedi pro Jesus pra ele pôr um neném na sua barriga, um menininho. Meu Deus. Aí eu falei: você quer um irmão? Aí a mamãe tem muita dificuldade de ter um neném aqui na barriga, tentando explicar, né? Mas é muito difícil a mamãe ter, sabe? É um presente de Deus. Como foi pra você ser mãe da Letícia? Pra mim, hoje, eu me sentia muito privilegiada, sabe? Sim. A presença dela enchia, assim, a minha vida, preenchia, sabe? Até sinto, parece que desde quando eu engravidei dela, eu me sentia, assim, tão cheia da presença de Deus, sabe? E era tudo tão fácil, cuidar dela era muito fácil. Às vezes as pessoas chegavam em mim e falavam: nossa, é difícil, né? Como que você consegue? Aí que eu ia pensar: nossa, realmente é difícil, né? Parece que eu nem pensava nisso, era tão natural cuidar dela, ficar perto dela, era tão gostoso e tão fácil. Ela tornava as coisas fáceis. Por exemplo, ela tomava remédio sozinha, sem reclamar. Você acredita que a Letícia escolheu essa missão de vir para a Terra? O que você pensa sobre isso? Ela tinha... Ela, assim, principalmente hoje, analisando, assim, eu vejo que ela realmente tinha uma noção, sabe? De que ela tinha realmente uma missão. Olha, quando eu soube, né, que estava grávida, eu contei pra ela: Jesus ouviu sua oração, tem um bebê aqui. Eu tava assustada, né? E ela falou, tinha acabado de acordar, ela falou: mamãe, cadê o Jesus? Ele já foi embora? Tipo assim, sabe? Eu não esperava essa resposta dela. Ela tinha 3 anos, ela creu que Jesus veio e pôs um bebê na minha barriga, igual ela pediu, né? Cadê o Jesus? Ele já foi embora? Né? Que já foi muito interessante o que ela fez, né? Fiquei achando interessante, realmente. Mas quando a gente estava indo para a maternidade para o Heitor nascer, a gente estava a caminho, né? E ela estava um pouco febril, bem pouco febril mesmo, até estava confusa e estava chovendo lá fora, era 6 da manhã, tinha que estar lá 7 da manhã e a gente morava numa cidade próxima aqui de Goiânia. E quando, no caminho, ela ficou
pensativa. Ela falou, mamãe, o Heitor vai nascer no mesmo dia que eu. Aí eu falei, não, mas hoje é dia 5 de outubro e você nasceu dia 19 de agosto. Entendeu? É diferente, outro dia, outro mês. Ela falou, não, mamãe, no mesmo dia que eu. Ela falou em nascimento? Ela falou, vai nascer no mesmo dia que eu. Meu Deus, não era nem aniversário. Não. Aí passou uns minutinhos assim, do nada. Ela falou, mamãe, agora tá nascendo um menininho. Depois vai nascer uma menininha, tá bom? Meu Deus. Aí eu falei, quando a gente tá indo pra maternidade pra ter um filho, a gente não quer ter outro, né? Eu tenho agonia de anestesia. Eu imagino a Letícia como um anjo na sua vida. É, verdade. Aí eu falei, mamãe não vai ter mais filho, a mamãe tá feliz com você. Agora a chegada do Heitor, a mamãe tá completa. Ela falou, não, mas você vai ter mais uma menininha. Aí ela falou, você podia pôr o nome dela de Letícia também. De tanta firmeza e fé que ela realmente ia nascer. Convicção. Aí eu falei, mas eu vou falar Letícia, e vocês vão saber quem que eu tô chamando. Entrei na brincadeira, né? E ela virou assim pra trás, nunca esqueço, deu uma gargalhada, né? Gargalhada que ela só dava perto da gente. Perto das pessoas ela era muito de observar. E longe ela era risonha com a gente. E ela falou com tanta firmeza e eu pensando que era coisa de criança, né? E aí a gente foi pra maternidade, cheguei e falei pro médico, olha, tô um pouco preocupada, ela tá febril, né? Ela amanheceu febril e eu não posso ir pro centro cirúrgico, né? Ele falou, não, mas o centro cirúrgico já tá pronto e tá tudo bem com ela, uma médica da equipe muito experiente vai olhar, não preocupa. E vamos pro centro cirúrgico, e eu fui parecendo que tava fazendo uma coisa errada e todo mundo me tranquilizando, não, tá tudo bem com ela. E eu fui pro centro cirúrgico para o Heitor nascer. Você tava sem paz para dar à luz? Eu tava preocupada, porque nunca que eu deixava ela com qualquer sintoma, né? Eu era muito zelosa, né? E de repente deixar ela sem cuidar, e ela tinha tomado, não tinha tomado antitérmico porque ela não estava com febre, né? Mas assim, aí quando eu fui pro centro cirúrgico, eu só falava dela no parto inteiro do Heitor. O anestesista me perguntando, né? Conversa com a gente, faz parte, né? E aí eu contei toda a história e ele chorou, eu lembro que foi emocionante, né? E ele chorou, ficou emocionado com tudo que eu tava dizendo, porque eu sempre falei dela com muito amor, então o que as pessoas sempre falam, é muito amor o que você fala, né, sobre ela. E aí a hora que o Heitor nasceu, né, tão parecido com ela, e como se, nossa, muito parecido, eu achei, né. Como se estivesse substituindo. Foi muito gostoso. Aí a gente foi pro quarto, né? Mas o quarto que a gente ia ficar não tava muito legal. Então eu ia ser transferida e ainda tava deitada na maca. Aí eu perguntei por ela. Aí minha mãe falou, não, ela foi tirar uma raio-x com o pai dela, né? O pediatra pediu. Já tá voltando. Aí ela veio. Quando ela voltou, ela tava com o cabelinho todo molhado. Aí eu falei, o que foi? Aí, por que ela tá com o cabelo molhado? Eu preocupei, porque tava muito molhado. Pensei que tinha tomado banho, eu não queria saber, né? E aí ele falou, acho que foi a Novalgina. Não sei se eu dei uma dose mais forte. Aí eu fiquei preocupada com isso, né? E a boquinha dela tava roxinha. E fazia um tempo que a boquinha dela não ficava roxinha. Aí eu lembro que eu olhei deitada lá na maca onde eu tava e falei, olhei pra ela e fiquei preocupada, sabe? Ela tava com um semblantinho triste. Aí eu falei, Senhor, eu não posso cuidar da minha filha do jeito que eu tô, que não pode nem levantar a cabeça, né? Eu tinha acabado de ter a cesárea. Eu falei, cuida dela, Senhor. E ela veio e, assim, inacreditável. Ela chegou perto de mim, sabe? E falou, mamãe, queria deitar bem pertinho de você. E só que eu tava na maca, né? E minha mãe falou, não dá pra você, né, deitar aí. Aí ela falou, ergueu, mas eu vou te erguer, né? Minha mãe ergueu ela pra ela ficar pertinho de mim. Aí ela olhou pra mim e falou, mamãe, eu tô com muita dó de você. Aí eu pensei, deve ser porque eu tô deitada aqui, né? Aí eu falei, não, porque a mamãe tá deitada aqui? Aí ela repetiu, eu tô com muita dó de você. Aí ela pôs a mão na minha cabeça e fez uma oração. Eu não lembro as palavras que ela falou, mas ela fez uma oração. Aí minha mãe saiu com ela, pra ela almoçar, era a hora do almoço. Ia ficar com ela lá, né?
E eu toda hora preocupada, e eu queria estar lá e não podia. E minha mãe falou que ela não estava bem, mas que a médica, né, tinha falado que no outro dia ela ia amanhecer melhor, né? E eu ligando toda hora, e eu ligava pro pai dela para ir lá, e aflita, né? Aí quando foi no final do dia, ele foi lá. E aí eu liguei para ele, e quem atendeu foi minha mãe. Eu achei interessante, né? E aí ela falou, não, a gente tá no hospital com ela, só pra ela tomar um sorinho, tal, né? Pra ela se sentir melhor. Não preocupa, não. Só que eu entrei em desespero, porque eu achei tudo muito estranho, sabe? Parece que você estava sendo poupada de alguma notícia. Eu falei, tá estranho isso. Aí a enfermeira chegou e me deu uma injeção. E eu apaguei. Quando foi no outro dia cedo, eu lembro de ver, tipo, vultos, eu queria levantar, acordar, não consegui. Quando foi no outro dia cedo, eu acordei, o Heitor lá, tinha uma prima, que era enfermeira, que estava cuidando dele. Parece que eu estava desconfiando de tudo. E ela falou, tá tudo bem. Eu falei, gente, eu não dei mamar pra ele, eu não cuidei do bebê, eu só dormi, achando estranho eu estar dormindo, tava me sentindo culpada de ter dormido, né? Não sabia o que era. E aí o médico entrou, o meu obstetra, né? Ele entrou com o meu sogro. E aí ele falou o seguinte, Deise, ontem a gente tinha uma suspeita, né? Tinha alguma coisa no pulmão da Letícia, mas infelizmente era o coração, Deise. E ela teve uma parada e ela não resistiu. Ela faleceu. Eu não conseguia acreditar. Um filho nascendo e o outro... Eu não conseguia acreditar. Assim, não é real. Eu tava me sentindo meio grogue, porque eu tinha, antes dele me dar notícia, ele me deu outra injeção, né? A enfermeira já tinha me aplicado. Então eu tava assim, parecendo que eu tava num mundo paralelo, assim, né? Então não é real, é um sonho, eu tô tendo um pesadelo. E eu falava, não pode ser, mas eu tava falando com o meu sonho, entendeu? Não pode ser, não é verdade, não pode ser. Ele falou, infelizmente é verdade. E eu tive uma atitude assim, eu falei, gente, mas eu criei, verdadeiramente eu criei. Tipo assim, nem momento eu achei... Qual é a idade da Letícia? 4 anos, 1 mês e 16 dias ela ficou comigo. Então assim... Eu nunca achei assim que Deus errou, sabe? Eu queria só saber assim onde eu tinha errado, porque não foi falta de fé, porque realmente eu queria. Então, eu queria descobrir onde eu errei, naquele primeiro impacto assim, né? Você nunca imaginou o tempo que a Letícia passaria com você? Eu imaginei, sabe quando falava que o testemunho dela ia alcançar muitas vidas, eu imaginava que o testemunho dela era feito por ela, né? Então eu imaginei ela moça e contando o testemunho dela. É assim que eu imaginei. Você acredita que ela veio para te ensinar algo? Acredito. O que você aprendeu? Minha vida mudou completamente, né? Por exemplo, a vida eterna, né? Uma coisa que eu quase não pensava sobre isso, né? E hoje a vida eterna é muito mais real para mim, né? Então, assim, o que eu vivi com tanta intensidade, com tanta verdade, eu não posso acreditar que acabou. Não teve um fim. Vai ter um recomeço lá. E ela falava pra mim, eu lembro que a gente andava de carro à noite e ela olhava pro céu e ela falava, mamãe, você sabe, né, que eu tenho um papai lá no céu e o papai Adriano e o papai lá do céu, né, mamãe, você sabe, né? E ela foi te ensinando no decorrer da vida dela. E é muito pequena, né, pra falar isso. E você pra se lembra de todas as frases importantes dela? Lembro. Era assim, eu vivi pra ela, né, até tinha uma amiga minha que falava, nossa, vocês duas parecem uma só. Porque o nível de ligação nossa era muito forte, né? Deise, e conta pra mim, como é que ficou o seu casamento depois disso? Olha, já estava bem difícil, a gente já estava muito distante um do outro. A impressão de que eu tinha, parece que o casamento só acontecia na minha cabeça, sabe? É como se só eu acreditasse que aquilo era um casamento. Eu vejo que você teve Deus, ele não te deixou desprevenida, ele te deu percepções de que um dia sim. A Letícia iria partir. E ele te deu também percepções, ele te avisou sobre o fim desse primeiro casamento? Eu sentia no meu íntimo e eu decidi lutar contra isso, sabe?
Então eu busquei ajuda de pessoas, porque na minha cabeça era uma confusão enorme, tipo, nossa, eu desejei ter uma família numerosa, né? E meu casamento não tá bem, minha filha faleceu, eu tava com muito medo de perder meu casamento. E eu busquei muito, assim, Deus, sabe? Eu busquei uma transformação em mim também. Procurei ter estratégias, busquei sabedoria, busquei muito, muito mesmo. Mas não teve jeito, porque quando não teve jeito. Uma parte só luta sozinha, e eu imagino que num determinado momento Deus te orientou que você deveria deixar ele. Eu tava numa situação muito difícil, sabe? Impossível, intolerável. Eu tava vivendo situação muito terrível mesmo. E eu pensava que Deus nunca ia aprovar, por exemplo, um divórcio. Então eu pedi para Deus, eu nunca pensei em eu fazer nada parecido, mas eu pedi, eu não queria mais viver, sabe? Então eu falava assim, se eu tenho que continuar nessa situação tão terrível para sempre, eu não consigo mais. E como é que ficava o Heitor nessa situação sua de luto? Como é que você lidou com o nascimento dessa criança? Então, quando esse casamento chegando ao fim, o luto de uma filha, como ficou essa criança? Olha só, nos primeiros dias eu não parava de receber visita. Eu não sei quantas pessoas foram na minha casa, pessoas até que eu não conhecia, né, queriam me dar algum apoio. A história chegou a muitas pessoas. Então parece que tava um tumulto na minha cabeça, em tudo, tava tudo muito tumultuado. E quando tinha 15 dias que ele tinha nascido e que ela, né, tinha partido, minha mãe foi embora para casa dela, né, porque ela tinha que voltar pro trabalho. E eu fiquei ali com o Heitor, só eu e ele na casa. Aí eu lembro que eu fui no bercinho, né, de uma maneira diferente, né? Tava só eu e ele, não tinha aquele tanto de gente, era só eu e ele. Eu olhei pra ele, né, com aquele amor todo que eu senti, e pensei assim, o Heitor tem a vida inteira pela frente, inteira. Tá começando agora, e ele é saudável, totalmente saudável, ele vai viver muito tempo, né? E eu tenho que ser feliz, sabe? Eu tenho que transmitir, a vida não pode ser uma vida triste pra ele. Tem que ser uma vida feliz, uma vida normal, né? E eu vou fazer de tudo para que ele tenha uma vida o melhor possível. Eu decidi ali, né? E tantas coisas passaram pela minha cabeça. E naquele momento, né? E muito rápido. Eu até tive, eu não sei o que realmente é. Que eram vários pensamentos muito rápidos e coisas muito fortes. Até coisas que eu não pensava, nunca pensei, vinha na minha mente, coisas acho que eu não vou detalhar, tipo, coisas absurdas, né? E eu falei, nossa, eu não tô bem. Eu lembro que eu saí do quartinho dele, assim, e fui pra sala. Pós-parto. E falei, gente, será que eu tô com depressão pós-parto? O que é isso? E era tudo muito rápido. E eu pedi ajuda de uma pessoa que eu não conhecia, e liguei pra ela e falei, eu queria alguém que eu não conhecia pra fazer uma oração pra mim, porque eu não queria assim, uma oração carregada de piedade ou de qualquer outro sentimento, eu queria uma oração de alguém que não me conhecia. E eu liguei pra uma mulher do Rio de Janeiro, que uma amiga de minha tinha passado o telefone dela, e eu lembrei desse telefone e liguei. E quando eu liguei, foi uma experiência muito rica, porque ela não conhecia, ela orou por mim, e quando ela estava orando por mim, eu senti, sabe quando tira o bebê de dentro da gente, faz uma pressão? Eu não sinto a dor, né? A gente não sente quando é cesárea, mas a gente sente uma pressão, né, do bebê saindo. Sim. E eu senti uma pressão do meu coração na oração que eu recebi. E ela, sem saber de nada, ela falou, abre a porta daquele quarto e doa tudo do que é dela. Distribui para o máximo de crianças possíveis. Você vai ter uma outra menina. E não é para você usar nada do que era dela nela.
falou desse jeito. Era tudo novo. Era tudo novo. Você sabe que ela era de Deus, né? Você sabe que ela não era sua, né? Que ela era de Deus, né? Você sabe disso, né? Falava desse jeito pra mim. Sem me conhecer. Depois ela falou, quem é você? Me explica quem é você. Que incrível. Daisy, e conta pra mim, você se divorciou quanto tempo depois do falecimento da Letícia? Olha, ficamos nessa situação e eu tentando segurar as pontas, né? Segurar as Cuidado, pontas Heitor, segurar as pontas com o casamento, segurar o luto. não aceitar o fim, mas já tinha acabado. Mas quando eu tinha 2 anos e 9 meses, mais ou menos, que o Heitor tinha nascido, ele foi embora de casa. Você foi avisada? Deus te avisou sobre isso? Olha, Deus me falou quando ele tinha 1 aninho, foi uma mulher orar pelo Heitor lá em casa, porque ele estava acordando com um choro, né, muito intenso, e eu estava preocupada. Era um choro que me causava preocupação. Para mim, um coração de uma mãe que tinha enlutada, né, aquilo era muito assustador. E aí, quando essa mulher foi lá em casa orar por mim, foi muito bonito, porque tinha uma música que eu sempre cantava e falava, nossa, essa é a minha música para Deus. Eu tinha falado isso naquela semana, e ela falou, olha, tem uma música que quando você canta agrada o coração de Deus, e começou a cantar. Então eu já comecei a chorar, eu fico emocionada até hoje quando eu lembro, foi muito forte esse dia. E aí ela me falou que eu ia sofrer um roubo, ia acontecer um roubo. Mas que não era para me preocupar, que não ia tocar nem minha vida, nem do meu filho. E que ela falou que era necessário, que ela ia me tirar daquela situação onde eu estava, que ele ia me tirar daquela situação onde eu estava, né? Deus ia me tirar, ia me transformar minha vida ia ser dividida em 2 partes. E eu lembro que eu fiquei sem entender. E eu não consegui me alegrar com essa frase imediatamente, porque eu pensei, nossa, dividir minha vida em 2 partes, uma vai ser feliz. Aí eu pensei, nossa, mas uma ficou a Letícia. Eu me senti mal de poder me alegrar com essa palavra imediatamente, né? Sim, desde esse casamento ele finalizou. E você ali agora sem aquela família, com o Heitor, fragilizada, com certeza sua vida econômica, você teve que passar realmente a lutar, né, com mais força ali dentro daquela casa. Olha, até para suster. Eu tinha, o que acontece? Eu tinha aberto mão, né, da minha profissão, da minha carreira, né, que não era, né, eu era uma bancária, então não era tanta coisa, mas era minha carreira mesmo, né? Que você também como economista tinha a ver. Tinha filho também, então sua despesa era menor. E agora? Você é divorciada? Mas aí quando eu me divorciei, o meu sogro foi um pai para mim. Então ele falou, eu vou te ajudar, eu vou te tratar como tenho você como filha e eu vou cuidar de você, né? Então eu não podia ainda voltar pro mercado de trabalho ainda, porque emocionalmente eu estava devastada, né? Estava fora do mercado de trabalho e não sabia como iniciar novamente. Não podia voltar para onde eu estava, tinha que recomeçar, não sabia como, tinha acontecido muitas coisas. Por exemplo, a mim trabalhar na área que eu trabalhava, eu tinha que fazer um curso, ia demorar bastante tempo, tinha que fazer uma prova também. Eu queria te perguntar uma coisa, que em relação às pessoas. As pessoas, elas olhavam para você e você sentia que elas tinham pena de você? E se isso mexia com você? Olha, no começo eu sentia, eu andava com a cabeça baixa. E eu lembro que foi um amigo, né, que hoje é um amigo, que falou para mim, por que você anda de cabeça baixa? Não quero mais ver você de cabeça baixa, não tem sentido você andar assim, que eu andava de cabeça baixa, tinha muita vergonha. Mexeu muito comigo pelo lado assim de mulher, sabe? Porque não foi uma separação comum, né? Não foi simplesmente, não, foi uma incompatibilidade, não, foi muito mais do que isso, né? Porque você imaginou que você teria muito apoio, né? Não só isso, assim, porque foi um dos motivos da nossa separação foi muito terrível, né? Então não foi assim, nós brigamos, nós discutimos, ou... Não,
não, ele, né, Suas perdas tinha foram outras mulheres, então minha autoestima, né, estava muito baixa e eu achei que eu era menos mulher, sabe? Foi muito horrível. Então você se sentia a última das mulheres, né? Frustrada na família, como mulher. E você cria numa outra história realmente como Deus te prometeu? Não, eu não queria também, né? Porque eu achava que... Quando eu li assim que... quem casa que é repudiada, né? Comete adultério. Eu falo, nossa, eu já vivi tanta coisa na minha vida pra eu viver uma vida que desagrada a Deus. Não tem necessidade. Eu pensava, nossa, eu me casei virgem com meu esposo. Dediquei tudo, né? Fez tudo Fiz certo tudo. E deu tudo errado. E aí eu falei, gente, agora se eu casar com uma pessoa, hoje uma mulher divorciada, com filho, com essa bagagem toda, não vale a pena. Eu falei, não vou me casar novamente. Mas eu achei até engraçado, é muito interessante, né? Que uma mulher que orava sempre por mim, que era amiga de uma amiga minha, um dia me ligou e falou, eu tava orando aqui por você, lembrei de você, tava orando e você vai se casar novamente. Aí eu falei, não, eu não vou casar não. Aí ela falou, ela ficou chateada comigo. Ela falou, olha... Dessa nova vida? Eu queria que... Você achava digna? Não me achava digna, eu carregava muita culpa, achava que eu não fui sábia o suficiente, né? Porque às vezes... As pessoas que mais deveriam te apoiar te culpam, dizendo que toda mulher sabe edificar a sua casa. Né? Eu senti, nossa, não conseguia edificar minha casa. Achando desculpas com uma certa religiosidade, né? No que convém. Até que eu li uma escritora, tenho até vontade de conhecer ela, e ela falou, toda mulher sábia edifica a sua casa, desde que o homem não seja tolo. Exatamente. E permita que essa mulher edifique, né? Porque se ele for tolo, ele vai abandonar a mulher sábia e ele vai casar com a tola. E ele vai fazer pela tola tudo que a sábia fazia por ele. Ela falou isso, limpei sobre isso. Aí eu lembro que eu falei, foi interessante. Depois eu ouvi até... Silas Malafaia falando sobre isso, né? Que não adianta a mulher ser sábia também. Tipo assim, é uma verdade, né? É uma palavra bíblica. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Só que um relacionamento não é feito por duas pessoas. Então tem que ter aliança tem que ter aliança, tem que querer, né? E uma vez, Deise, você me relatou sobre pessoas dizerem, gente, mas a Deise é uma pessoa tão maravilhosa. Quando é que Deus vai completar a obra na vida dela, né? E conta pra nós agora que tá todo mundo esperando que essa história triste tenha um fim maravilhoso e que Deus tenha completado essa obra na sua vida. Conta pra nós o que aconteceu em determinado momento da sua vida, quando as promessas de Deus começaram a se cumprir. Então, eu passei a testemunhar, as pessoas me chamavam para testemunhar e sempre no final as pessoas falavam, e aí, o que aconteceu? Qual é o fim dessa Aí quando história eu falava trágica? Que ainda continuava, né, tipo assim, eu sozinha, cuidando do filho e tudo, eu senti uma pontada de frustração das pessoas, né? O testemunho era da sua força com aquela filha, não mas pode a sua terminar família, assim. Você não tinha recebido ainda. E eu falava, gente, eu não quero continuar testemunhando. E as pessoas me convidavam. Meu filho, pensa, 4 anos de idade, começou a chorar, falando, mamãe, eu não quero só eu e você aqui nessa casa. Eu quero ter uma família. Eu quero uma família aqui em casa. Aí eu falava, mas a mamãe tá errando em alguma coisa? Porque eu levava ele pra pescar, levava em barbeiro pra cortar lá. Então, assim, eu tentava fazer, né, o melhor. Também. Aí eu falava, aí ele falava, mas eu não quero só eu e você. Aí ele insistiu tanto, nós conversamos muito sobre isso, eu tentei acalmar. E quando foi um dia eu falei, Heitor, desde quando você falou pela primeira vez, a mamãe tá pedindo a Deus, né? Que me deu, então, um esposo. Eu abri o coração por causa do Heitor. Eu falei, então faz uma oração aqui comigo. E eu lembro que... Que lindo.
nós pegamos na mão e nós oramos, foi muito bonito, sabe? Assim, o Heitor orando, chorando e pedindo um marido pra mim, um pai, né? Um padrasto, né? Uma família. E aí ele orou chorando e passou acho que 2 semanas eu conheci. O seu esposo. O meu esposo. Que tinha ficado viúvo. Tinha ficado viúvo, né? Tava assim ainda um pouco recente, né? Tava com acho que 10 meses. E tava muito solitário, né? Um homem de Deus, bonito, bem-sucedido. Que queria, né, ter alguém com ele, né? Tava se sentindo muito só. Passou muitos anos casado e agora tava só. E aí, o pai de uma amiga minha que me apresentou pra ele, né? Que quis, né, que a gente se conhecesse, achou que tinha a ver. E aí nos aproximamos, né? Nós na verdade, conhecemos. Foi Deus que apresentou vocês. E assim, nós passamos, desde a primeira vez que eu encontrei com ele, e ele falou que estava só porque ele estava orando, pedindo a Deus uma companhia, uma companheira. Na segunda vez que a gente se viu, ele falou se eu aceitava orar com ele, né, para ver se Deus tinha um propósito, mesmo a gente, né, se tornando amigos, né, mas orando nesse propósito. Eu aceitei e quando tinha 5 meses que a gente tinha se conhecido, a gente estava dando, né, os nossos nomes do cartório para casar. Ai, que lindo! E aí é engraçado porque, é tão pouco tempo, mas as nossas famílias se conhecem. Vocês se reconheceram como um do outro. Foi fácil porque, por exemplo, tínhamos amigos em comum, mas a gente não se conhecia. Mas assim, então, vamos supor, todo mundo que eu conheço, muitas pessoas que eu conheço conheciam ele, muitas pessoas que conhecem ele me conheciam. E olha o que Deus preparou para você. Parecia que eu conhecia ele há muito mais tempo do que se fosse conhecer uma pessoa nova, né? Eu acho que demoraria mais tempo. E eu creio que dessa vez você teve uma cautela de observar a vida dele, o homem que ele era, né? Sim. Não como da primeira vez. Apesar de a primeira vez, eu também me casei com uma pessoa que era muito querida, né? E falava muito bem a respeito dele. E eu namorei um bom tempo e era uma pessoa muito, assim, que eu considerava muito especial. Então você sempre se preocupou com esses princípios? Eu sempre me preocupei, até que eu fiz isso sim. Entendi. E aí no caso do meu marido, tem gente que até hoje, quando encontra a gente, fala assim, vocês dois juntos, vamos supor, quem não sabe, ou quando ficaram sabendo, já aconteceu de gente chorar que via a gente. E fala, gente, Deus, não acredito que Deus uniu vocês dois, é muito lindo. Incrível. Né? E depois desse casamento, você tinha aquela expectativa de ter aquela menina que um dia a Letícia falou pra você que você teria? A gente até conversou sobre isso antes de casar, e ele falou, olha, eu não quero ter mais filhos, porque eu já sou avô, né? Ele casou novo, né? E o filho dele também casou novo e teve filho, e então já era avô, né? E aí ele falou, não quero, né? Não pretendo ter mais filho. E eu falei, olha, eu falei pra ele, a Letícia, tudo que ela falou se cumpriu. E foi interessante, uma vez eu tava em São Paulo e a Letícia ainda tava na UTI. E teve uma pessoa que chegou em mim e falou assim, você observou que cada palavra que sai da boca da sua filha não cai no chão sem acontecer? Era profética. Era profética. E eu falei pra ele, né? E ele falou, não, se Deus quiser nos dar, amém. Mas assim, da minha vontade eu não quero. Quanto tempo depois você engravidou? Um ano e pouquinho de casada, tava eu grávida. Pra quem ficou 4 anos tentando, e ele teve que aceitar. Eu ouvi dizer que ele teve um sonho. Não, aí não, tudo tem que ter experiências profundas, né? Na minha vida. E aí o que acontece? Quando a gente soube, né, da gravidez, acho que ele preocupou com tantas coisas, muitas coisas mesmo. Ele diz, né, eu já tava com 50 anos, meus filhos já crescidos, aí agora vem uma criança e eu já fica pensando, né, quando ela tiver moça eu já não sou mais jovem, né, e aí ele se preocupou com isso e
ele ficou muito tenso com isso e me causou muita tristeza, porque eu senti... A gente leva pro lado pessoal, né? Então eu me senti rejeitada, né? Imagina, não, né? Me senti muito mal e foi porque muito ruim. Porque você vinha com essa expectativa de uma vida, mas o outro lado tinha foi que receber isso de Deus ainda, sabe? né? Deus estava trabalhando. E aí ele teve um sonho. Aí quando foi esse dia à noite, né? Que eu tava dormindo muito triste, eu percebi que ele tinha posto a mão na minha barriga à noite e fiquei quieta. No outro dia cedo, ele tinha que sair muito cedo para trabalhar, viajou a trabalho, saiu muito cedo. Eu vi que ele tinha mandado... 7 da manhã tinha 2 mensagens grandes, né? Aí eu fui ouvir, quando eu fui ouvir, ele falava: amor, eu não posso esperar chegar em casa para te contar, né? Porque eu não sei, vai demorar muitas horas e eu tô muito ansioso. Eu tive uma experiência muito profunda com Deus essa noite. O próprio Deus falou comigo, eu senti, foi verdadeiro. E ele me mostrou o nosso fruto já grande, sabe? E falou: é pra minha glória, é pra minha glória. E foi tão lindo, tão maravilhoso a minha experiência. Ele falou que Deus falou outras coisas para ele, né? Que eu estava preocupado lá. E Deus falou muito profundamente. Entre as coisas que Deus falou com ele, Deus falou né, que era para a glória dele. E ele não queria nem acordar de tanta presença de Deus. Foi muito maravilhoso. E ele falou: me perdoa, te deixa aí sentir sozinha. E eu não sei por que eu agi daquela maneira, mas, né, nossa, ele me pediu tanto perdão, chorando. E era realmente, ali completava a obra de Deus na sua vida, né? Tanto é que... Você sentiu que aquilo era o cerco se fechando da promessa? Sabe, quando eu senti, a última vez que... a penúltima, não. A antepenúltima vez que eu contei meu testemunho, eu estava em Maceió, contando num evento de grandes mulheres, e a hora que eu terminei de contar o testemunho, ele chegou, ele pensou que já tinha acabado e chegou na igreja, aí as irmãs mandaram ele entrar. E aí quando ele foi entrar, ele entrou bem pelo corredor da igreja. Eu tinha acabado de contar o testemunho. Ele com a sua filha. E eu vi que tava todo mundo ansioso, né, pra ver. Eu senti que as pessoas queriam ver. E eu falei: Vem aqui, amor, fica do meu lado, né? Eu falei: esse é o meu marido e essa é a minha caçula, porque o Heitor tava lá, né? Sua ficha caiu naquela hora. E aí, a hora que eu vi, assim, todo mundo chorando e todo mundo... Gente, é incrível, né? Isso que aconteceu. Como se não fosse real. E aí, foi muito interessante, assim, foi quando eu falei: gente, agora o meu testemunho é diferente, né? Deise, você tem noção que tem pessoas, que tem mulheres que estão sem esperança e que assistiram sua história hoje, né? Que ouviram a sua história, que elas precisam de que suas expectativas e a esperança delas seja renovada. Eu queria te pedir que você fizesse uma oração onde que a mesma unção que teve sobre você durante uma vida alcançasse a vida dessas mulheres. Amém. Amém? Então, assim, queria dizer primeiro que tudo isso que eu vivi, de maneira nenhuma prejudicou minha fé, né? Pelo contrário, eu tenho uma fé muito mais firme hoje. Então, eu não sou movida assim mais pela situação, né? Porque Jesus falou, né? No mundo a gente ia ter tribulação, né? Coisas boas e ruins sucedem a todos, né? Mas assim, a gente tem que ter o Espírito de Deus pra gente enxergar de outra maneira, né? Então, assim, às vezes tribulações vêm, mas é como diz na palavra, né? Em Romanos 8. Quer dizer, a gente pode até ficar atribulado, mas a gente não pode ficar angustiado. A gente pode ficar até perplexo, mas a gente não pode ficar desanimado. A gente pode ser até perseguido, mas a gente não pode ficar desamparado. A gente pode ser até abatido, mas destruído não, porque Deus está conosco, né? Então, assim, a glória que está reservada para nós não se compara com as lutas, as tribulações, né? Eu não considero que eu perdi a Letícia, eu considero que eu ganhei ela, porque a medicina não explica ela ter vivido 4 anos. O médico que pegou ela já sem vida falou, encontrei com ele e falou: mãezinha, você queria saber o motivo da morte da sua filha? Eu falei: eu gostaria, doutor, que ficou inconclusivo, né, numa certidão. Ele falou: não, para a vida dela que a gente não tem explicação. Para a morte, você vai sentar aqui, eu vou ficar horas te falando. Agora, para a vida, não tem. Então, assim,
a gente... Então, assim, eu queria orar para que todos, né, todo mundo que está acompanhando, sinta isso, né? Que não importa a situação que a gente está vivendo, a gente pode a qualquer momento sofrer, passar por problemas, né, muito graves que a gente nunca espera, né? Então, eu queria orar para que todo mundo, né, todos aqueles que assistirem possam sentir a presença do Espírito Santo, que através do Espírito Santo que eu consegui, né, sobreviver bem e chegar onde eu estou, né, com a fé que eu tenho. Não é natural, não é, né? Porque até um psiquiatra, um amigo meu falou: você viveu as piores dores do ser humano. A pior dor é a perda de filho, e se é incomparável, tá na frente de tudo quanto é dor, né? E a segunda é traição e abandono, que é o que eu vivi depois, né? Então, assim, não é natural que eu tenha vivido bem, né, e administrado bem. A graça de Deus te Porque não é de mim, tem de, você é muito forte, você, nossa, não, é o Espírito Santo na minha vida, né, que todos nós podemos buscar, né, não tem outro jeito, pra gente vencer, pra gente aguentar, né, essa vida. As tribulações é só com o Espírito Santo, não tem outro jeito, né. Então vamos orar. Vamos orar. Ó Senhor, te agradeço por este momento. Louvo a Deus pela vida da doutora Daniele, que é uma bênção, né? Eu tenho certeza que o Senhor que colocou no coração dela o desejo de fazer essa obra diferente do que ela imaginou, né? Eu te peço, Senhor, que todos aqueles que estão acompanhando, todos aqueles que estão nos ouvindo, possam ser tocados. Espírito Santo de Deus, toque esses corações. Renove as suas forças, a sua fé, a sua esperança. A esperança num Deus vivo, que não está dormindo, mas que está trabalhando por aqueles que creem nele. Eu te peço, Senhor, realiza a sua vontade. Faça a sua obra, Senhor, aquilo que o Senhor tem para fazer na vida daqueles que estão acompanhando conosco. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, eu queria deixar uma reflexão, né, nesse vídeo, nesse canal. O rei Salomão, no livro de Eclesiastes, ele relata sobre o tempo desse. E ele diz assim, eu vou parafrasear: na vida existe tempo para todas as coisas e um tempo para cada coisa. Existe o tempo de trabalhar e o tempo de descansar, o tempo de sofrer e o tempo de sorrir, o tempo de nascer e o tempo de morrer. Porém, todos esses tempos, quando aceitos e vividos, são parte integrantes do todo da vida. Mas num determinado momento o homem parece que escuta, mas nem sempre ouve. Olha, mas nem sempre vê. É que chegou para o homem um momento inevitável de dar um rumo ao todo da sua vida, nosso grande tempo de viver. E cabe a cada homem a iniciativa de trilhar o seu próprio caminho. Cabe sobretudo a cada um de nós a coragem de assumir a sua própria escolha. As nossas escolhas vão nos levar para um lugar. E a pergunta é, quando você chegar, você vai gostar de estar ali?